Olá, senhores e senhoras, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre ligações químicas. Como ocorrem essas ligações químicas, professor? Beleza? Pessoal, o que são as ligações químicas? O que será? Como ocorrem as ligações químicas? Quais os tipos de ligações? As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas são conjunções estabelecidas entre os átomos para formarem moléculas de ligações iônicas ou metálicas. Elas são organizadas de formas e constituírem a estrutura básica de uma substância ou um composto. Na natureza, existe por volta de uma centena de elementos químicos. Os átomos desses elementos, ao se unirem, formam a grande diversidade de substâncias. As ligações químicas podem ocorrer através de doação e recepção de elétrons entre os átomos, que se transformam em íons e mantêm-se unidos via denominada ligação iônica. Compostos iônicos, professor, conduzem eletricidade no estado líquido e eles normalmente apresentam um alto ponto de fusão e de ebulição. Vamos falar um pouco sobre a ligação iônica, também conhecida por ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizada entre íons, que são os cátions e os ânions. O nome da ligação iônica provém dessa ligação. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de elétrons ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa que se une a um cátion de uma carga positiva forma um composto iônico por meio de interação eletrostática existente entre eles. Essa é uma das ligações químicas mais conhecidas pelos alunos. O exemplo é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Já a ligação covalente também ela é conhecida por uma ligação molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons, vejam só, para a formação da molécula estáveis diretamente das ligações iônicas, diferentemente, em que há perdas e ganhos de elétrons. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos, figurando um compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Por exemplo, observe a molécula da água, H2O, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, em que cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda e nem ganho de elétron nesse tipo de ligação. Está vendo com as ligações químicas não são tão difíceis assim, pessoal. Não são difíceis assim. Já existe outro tipo de ligação, que é a ligação por coordenada. A ligação por coordenada ocorre quando um dos átomos apresentado ao seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na última camada, que é o outro, que completa com sua estabilidade eletrônica, necessita adquirir mais 2 elétrons. Essa ligação ela é representada por uma seta, por exemplo, desse tipo de ligação que é composto por dióxido de enxofre. Veja na figura aí, SO2. Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com o do oxigênio, a fim de que atingir sua estabilidade eletrônica. E, além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o outro oxigênio, para que ele fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Próxima ligação, professor, a ligação metálica. A ligação metálica é uma das ligações químicas mais conhecidas.
Essa ligação ocorre entre os metais considerados eletropositivos e bons condutores de calor e de eletricidade. Mas alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. E a partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma espécie de nuvem eletrônica, também chamado de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Exemplos, professor: o ouro, o cobre, a prata, o ferro, o níquel, o alumínio, chumbo, zinco e entre outros aí. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Se ligue no canal, mais uma curiosidade química e até a próxima. E um forte abraço. Fui!